Fala galera, hoje demos mais um passo para retornar aí aos 1.100 pontos de rating nessa escalada que a gente vem tendo com alguns tombos nesse percurso. Infelizmente hoje também um tombo foi que não conseguimos fazer a gravação do áudio da partida. A gente narrou, fez tudo que a gente sempre faz e acabou que no final tudo mudo. Nada saiu de áudio ali, mas espero que vocês gostem. A gente acabou fazendo uma revisão um pouquinho mais aprofundada aí, tentando trazer as ideias que a gente teve durante a partida, beleza? Então se vocês estiverem gostando, não esqueçam, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos começar aqui. Hoje a gente teve alguns problemas técnicos. Eu fiz a gravação do jogo inteiro ali, narrando durante a partida, mas o áudio não funcionou ali, então a gente não conseguiu ter a gravação em si do áudio, por isso eu vou fazer só a revisão da partida para ver como é que foi. Mas foi legal aí, a gente conseguiu uma vitória boa aí contra um adversário forte de 1.162 agora, ele acabou perdendo 10 pontos, ele tinha 1.172 e a gente com isso aí conseguiu chegar a 1.097 pontos de novo ali na beirinha, quase lá dos 1.100, ganhamos 11 pontos com esta vitória aqui. E vamos ver como é que foi aqui. A gente jogou com 84,4% de precisão nessa partida, então foi bem legal. E o nosso adversário aí jogou com 73,2% de precisão. Nós não cometemos nenhuma gafe, nenhuma chance perdida e um erro durante a partida. Fizemos 20 dos melhores lances e um lance excelente. Então foi bem legal aqui, a gente conseguiu evitar as gafes. E cometemos um erro só aqui na partida. E o número de imprecisões também não foi tão alto quanto foi nos últimos jogos ali. O nosso adversário não cometeu também nenhuma gafe, nenhuma chance perdida e só 3 erros na partida e jogou 10 dos melhores lances. Olhando o gráfico aqui, a gente conseguiu dominar desde o início, aqui foi aos poucos melhorando, né, e ganhando um pouquinho mais de vantagem durante a partida, até que a gente conseguiu no final ali já ter uma rede de mate. Acabou que o nosso adversário acabou perdendo no tempo, né? Não finalizou ali a partida, deixou correr o relógio por um tempinho ali e não finalizou ela, mas a gente já estava com o mate bem pronto ali, quase finalizando a partida em si. Olhando aqui o desempenho que a gente teve, então foi bem bom, a gente conseguiu jogar com 1.500 para 1.500 aí, o nosso adversário jogou para 1.000. Nossa abertura aí melhorou um pouquinho, mas ainda não chegamos lá no que a gente quer, jogamos aí com 86,5% de precisão na abertura e o meio de jogo com 81,7% já foi melhor. Enquanto a abertura do nosso adversário foi com 79,4% e o meio de jogo com 59,2%. Lembrando que nosso objetivo agora em relação à abertura do jogo é que a gente conseguir manter ela aí pelo menos acima dos 90% para a gente não ter problemas na posição logo de início, né? Para não deixar essa vantagem, deixar uma posição melhor para o nosso adversário logo no início da partida. Vamos no lance a lance aqui, eu vou tentar ir explicando mais ou menos o que eu pensei durante a partida, já que a gente não tem a gravação em si. Mas a gente começou aqui com o peão da dama D4, a gente está começando a jogar um pouquinho mais essas variações com D4 aqui. Antes a gente só vinha jogando D4, principalmente a italiana. A ideia é que a gente tentar jogar um pouquinho de sistema London ou algumas outras dessas variações de sistema aqui para tentar, pelo menos nesse momento, na abertura sair um pouquinho melhor, ou não sair muito pior que o nosso adversário, como vinha ocorrendo em alguns outros jogos. Ele seguiu ali então desenvolvendo com o peão de F5 dele, a gente trouxe o nosso bispo para F4 e ele desenvolveu o cavalo dele ali para F6 também. A gente desenvolveu o nosso peão, adicionando aqui uma proteção ao peão de D4 também e ao nosso bispo. Aqui são todas jogadas, movimentos normais desse tipo de abertura aqui. Ele seguiu desenvolvendo com o cavalo dele lá em C6. A gente trouxe o nosso cavalo, então desenvolveu ele aqui para F3 e ele desenvolveu o peão dele lá em B6, aqui já foi uma imprecisão da parte dele, a gente já conseguiu uma pequena vantagem de 1.2. A ideia é que a gente seguir desenvolvendo as peças, né, adicionar proteções à parte central, para a gente conseguir também botar as peças em jogo, botar o rei em segurança e conseguir logo algum tipo de iniciativa aqui. A gente jogou então com C3, ali peão em C3. Melhor jogada aqui seria já ter avançado o peão de D para D5 para colocar uma certa pressão aqui no cavalo dele, né? Ali começar a já pensar em expulsar o cavalo. A gente jogou com C3, então aqui foi uma imprecisão. Mesmo assim, a gente ainda estava com um pouquinho de vantagem na partida. Ele seguiu, botou o bispo dele em fianqueto lá em B7. A gente trouxe aqui o nosso bispo também, seguiu desenvolvendo para D3. Ele trouxe o peão dele lá para G6. A gente fez o roque aqui, botou o nosso rei em segurança.
E aqui ele seguiu com o peão dele lá em A6. Aqui a gente já estava de novo com uma vantagem um pouquinho maior de 0,6. Desenvolvemos o cavalo, ele desenvolveu o peão central da dama dele ali para D5. A gente trouxe a nossa dama e aqui finalizando esse desenvolvimento inicial, já com todas as peças fora das suas posições iniciais e com as torres conectadas aqui. Ele trouxe o peão do rei dele ali para E6. A gente seguiu trazendo o nosso peão ali em H3. A ideia desse peão em H3 é dar uma casa de fuga para o rei se precisar, e também já tem uma... Caso o bispo aqui de alguma forma fique encurralado, ele também tem uma casa para a gente conseguir trazer ele de volta aqui. Ele seguiu desenvolvendo com o peão em H5 dele, aqui foi um erro também. A melhor jogada aqui para ele seria ter trazido o bispo dele em D6, já talvez propondo uma troca de bispos aqui nessa diagonal dos bispos, para tentar quebrar um pouquinho mais a nossa estrutura, e com isso a gente ficou já com 1,8 pontos de vantagem. A gente seguiu desenvolvendo com o nosso peão em C4, a ideia aqui foi tentar romper um pouco o centro aqui, né? Então, caso ele capturasse, a gente poderia capturar e já começar também a pensar em alguns outros ataques ali, principalmente com esse peão... Opa, vamos voltar aqui. Principalmente ali com esse peão que está em E6, ali que está um pouco mais fraco, não está muito protegido. Aqui ele seguiu desenvolvendo com a dama dele, e a gente seguiu desenvolvendo com o nosso bispo, com a ideia que de caso ele troque, a gente pudesse trocar e de repente já pensar em atacar e dar um garfo aqui. Então, captura aqui com o peão dele, a gente já traz recaptura aqui com o cavalo, né, em E5, já com ataque sobre a dama, também com ataque sobre esse peão aqui em G6, que está um pouco mais fraco também. Ele não fez isso, ele não capturou, ele só trouxe o bispo dele. Ali para E7 a gente seguiu desenvolvendo a nossa torre, já colocando aqui numa coluna que a gente imaginou que poderia ficar um pouco mais aberta, caso a gente fizesse essas trocas aqui. Ele fez o grande roque aqui, então roque em alas opostas, sempre dá uma bagunça no jogo, então a gente tem que começar a atacar mais forte aqui na ala do rei, tentar romper linhas na ala da dama, tentar romper linhas aqui o mais rápido que a gente conseguir. A gente seguiu então desenvolvendo com o peão aqui em C6, justamente para tentar avançar e começar a fazer uma ruptura ali na ala da dama. Ele fechou um pouco mais a posição, então ele não capturou, ele só avançou com o peão em B5 dele ali. A gente seguiu com o nosso cavalo, pensando aqui em dar um garfo, né, entre as duas torres dele aqui. Então seria uma opção. Aqui a gente também está com esse cavalo cravado, ele não pode deixar o cavalo, senão está caindo aquela torre de lá. E aqui a gente também tem essa opção de dar um garfo na sequência. Ele capturou então o bispo, né, para tirar essa cravada do cavalo aqui. A gente capturou de volta com o peão. E aqui ele voltou, só retornou o cavalo dele que estava atacado pelo nosso peão, mas ele acabou deixando passar aqui esse garfo que existe com o cavalo entre as duas torres. Aqui a gente já estava com uma vantagem bem legal de 3,7, a gente trouxe o cavalo. Aqui foi o nosso lance excelente, então, ter feito esse garfo entre as duas torres. Ele trouxe defendeu uma das torres ali, a gente capturou. E aqui, de novo, a gente já estava com uma vantagem de 4,3. Ele capturou de volta com a dama. A gente seguiu avançando aqui na ala da dama com o nosso peão em A3. Ele trouxe o bispo. A gente seguiu avançando aqui pensando já em utilizar essa bateria de bispo e dama que a gente tem aqui nessa diagonal. O rei dele também tem uma casa de casas claras. Ele trouxe só o cavalo dele, desenvolveu ali para a casa de H6. A gente capturou, que fez algumas trocas. Ele não retomou esse bispo dele aqui. A gente pegou de volta. Aqui nem era a melhor jogada seria a gente ter trazido a torre para A1 ali, mas a diferença é pouquinha, e aqui a gente já está com uma vantagem bem legal de 6,24 pontos. Ele capturou de volta, a gente deu um cheque com a dama, e aqui o rei dele começa a ficar um pouquinho encurralado, mas ele ainda tem escapatória. Então ele pode voltar aqui. A nossa ideia seria, caso o rei dele recue aqui para casa de D7, a gente avança com o nosso peão para C6, dando mais um cheque. Ele vai ser obrigado a voltar lá com o rei para casa de E8, e daí a gente começa a ter alguns temas ali um pouco mais fortes, de repente avançar o nosso peão aqui também para tentar alguma promoção. Foi o que aconteceu, ele fez uma jogada forçada, né? Ele avançou com o nosso com o nosso peão, dando mais um cheque. Aqui não foi a melhor jogada segundo os computadores seria a gente ter começado a botar o cavalo numa posição um pouco mais central, para ele começar a ter um domínio maior sobre algumas casas. A gente acaba fazendo isso... Ficou tudo errado esse cabelo. A gente acaba... Azar. A gente acaba fazendo isso um pouquinho depois, ali trazendo o cavalo. Mais tarde na partida, ele avançou com o rei. A gente avançou com o nosso peão, com a ideia de tentar promover ele. E nesse caso aqui, a gente pendurou o peão, na verdade, né? A gente avançou com o peão ali e deixamos nessa diagonal do bispo, acabamos não vendo. Ele recuou com o cavalo e a gente avançou aqui com o nosso cavalo
com a ideia justamente de tentar trazer ele para algumas casas um pouco mais ativas aqui. Aqui ele capturou o nosso peão, que estava soltinho ali, não deixou passar essa, a gente trouxe o nosso cavalo de novo aqui, já pensando num ataque nesse peão de E6 dele que está solto. Ele capturou o nosso peão, a gente capturou o peão dele já com um tempo sobre a dama também. Ele trouxe a dama aqui e aqui a nossa ideia foi ter feito mais um cheque, então tirou a proteção do rei, fez mais um cheque, defende o cavalo aqui também. Ele tem que avançar ou fugir com o rei. Aqui ele não pode voltar e bloquear com a dama, porque a gente simplesmente captura e o nosso cavalo está defendendo, então não tem muitas opções de jogada para ele aqui, a não ser fugir com o rei. Ele saiu aqui e a gente capturou mais um peão dele, então aqui já tendo bastante pontos de material a mais, aí com 3 pontos de material, e na avaliação da partida com 6,17 pontos a mais de vantagem pra gente. Além de tudo, a gente tira esse peão que está bloqueando a passagem do nosso peão. A gente faz esse peão passado ali. Ele recuou, a gente conseguiu aqui capturar mais um peão ainda, liberando também as casas de avanço do nosso, dando um tempo sobre a dama também. Ele voltou com a dama, a gente deu mais um cheque aqui. Ele voltou com o rei, botou o rei dele lá no cantinho e com isso também traz um ataque descoberto contra a nossa dama aqui. A gente simplesmente avançou o nosso peão, apesar de estar atacado 2 vezes agora aqui, a gente está defendendo ele 3 vezes com o nosso cavalo, com a nossa torre e com a nossa dama aqui. Ele seguiu com o bispo, talvez com o cavalo, talvez pensando em algum tipo de ataque mais forte aqui ou algo nesse sentido. A gente simplesmente capturou o cavalo dele. Aqui a melhor jogada já seria ter feito essa promoção do peão, mas eu preferia que nesse momento capturar o cavalo para evitar algum tipo de problema que eu não estivesse vendo. Aqui a gente só tinha mais 1 minuto e 20 de jogo, então talvez comece a se apertar aqui, é melhor pegar esse material a mais ali. Ele capturou de volta e aqui abriu realmente essa coluna da torre dele, pode se tornar um problema no futuro. A gente acabou dando mais um cheque ainda, com a ideia de tirar a dama dele aqui para a gente conseguir avançar e avançar com o nosso peão, promover ele já com um cheque. Ele capturou e a gente avançou aqui sim com o nosso peão, né? Conseguimos 2 damas no tabuleiro aí, aqui uma vantagem já bem grande de 10 pontos, segundo a avaliação da barrinha, e 11 pontos de material. Ele bloqueou com o bispo ali, que é uma interposição boa para ele, porque a dama dele está defendendo aqui também. A gente trouxe a nossa torre aqui para impedir uma troca de torre por dama aqui, e também já forçar essa troca talvez de uma torre. Ele capturou, a gente capturou de volta. Aqui ele simplesmente trouxe a dama dele ali, talvez tentando proteger alguma coisa, né? Deixar tudo meio protegido, fazer algumas trocas. A gente trocou, aqui forçando ele, né, a capturar com o rei. E agora a gente só começou a trazer as nossas peças aqui mais para perto. A ideia aqui era já fazer a captura e o cheque mate na sequência. Caso ele avançasse aqui não tinha muita escolha, né? Caso ele avançasse com o rei dele, o bispo dele em algum lugar aqui, o rei dele talvez aqui para casa de F8, a gente poderia capturar o bispo e estaria vindo uma sequência logo de checkmate aqui com a dama na última fileira. E com isso conseguimos uma vitória bem legal aí, jogando para 1.500 foi uma boa jogada, foi uma boa partida, na verdade a gente conseguiu um rating aí de desempenho bem legal. Conseguimos uma precisão bem boa também, aqui 84,4%. Claro, dá para melhorar sempre, mas considerando que o nosso adversário tinha 1.172 pontos de rating, 100 pontos a mais de rating que a gente, para bem dizer assim, né? Então foi uma vitória bem boa e nos aproximou e deixou com a gente batendo na trave aí, já quase entrando na casa dos 1.100 de novo. E um outro fator legal aqui é que a nossa abertura também melhorou um pouquinho, né? Foi com 86,5% de precisão, enquanto outras vezes a gente estava tendo uma abertura com 60 e poucos por cento de precisão, 70% de precisão, e acabou que quando a gente perdeu, a gente saiu já várias vezes pior na partida depois dessa abertura, e algumas vezes a gente acabou deixando escapar a vitória também ali depois, principalmente por causa do aperto do tempo. Beleza, galera, por hoje era isso. Infelizmente a gente perdeu ali o áudio da gravação da partida em si, mas espero que vocês tenham gostado dessa avaliação um pouquinho mais aprofundada aqui do que a gente costuma fazer. E vamos tentar não perder o áudio para as próximas, né? Beleza. E vamos tentar não perder o áudio para as próximas para a gente não ter esse problema de novo, beleza? Por hoje era isso então. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.